Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento todos os que estão na mesa e agradeço a oportunidade de participar desse debate, que é bastante complexo, amplo e relevante, né? Eu gostaria de abordar na minha fala, não vou tratar de casos específicos, eu acho que os casos que foram tratados aqui são bastante... O caso especificamente que foi tratado aqui pelos colegas da FUNAI é bastante emblemático, e existem outros tantos casos de ilícitos em terras indígenas no Brasil que poderiam ser citados, né, a título de exemplo. Eu gostaria de abordar questões de caráter mais estrutural, justamente para tentar fazer frente a essas situações. A gente distribuiu para todos os que estão aqui cópia de um decreto que foi assinado ano passado, que é o decreto que institui a PNGAT, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas. Vocês também receberam cópia de uma pequena publicação feita pela FUNAI, que fala da elaboração de planos de gestão territorial e ambiental em terras indígenas, os chamados PGTAs. Esses planos de gestão são instrumentos para planejamento, né, de uma determinada terra indígena, planejamento econômico, planejamento, não é, das principais atividades produtivas e também das suas atividades culturais e políticas. É um instrumento bastante importante que tem sido usado largamente na Amazônia, especialmente. E a gente pretende utilizar e implementar esse instrumento em outras terras indígenas no Brasil. Ele auxilia, ele não é um fim em si mesmo, não é? O plano de gestão auxilia o diálogo com a PNGAT. E a PNGAT, eu gostaria de ler para os senhores e senhoras, né, o principal objetivo da PNGAT, que dialoga bastante com palavras-chave que fazem parte da temática dessa mesa, que é qualidade de vida, biodiversidade, sustentabilidade. O objetivo da PNGAT é garantir, está na primeira página, de garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural nos termos da legislação vigente. Esse objetivo coloca alguns pressupostos importantes para esse debate. O principal deles é do desenvolvimento sustentável, não é? O desenvolvimento sustentável, esse conceito, né, que surgiu, cujo surgimento remonta lá dos anos 70, e em 87, né, numa conferência das Nações Unidas, há uma, digamos, uma consubstanciação do conceito. Ele é fundamental no caso dos povos indígenas. Infelizmente, ele vem perdendo o seu rigor conceitual também e vem sendo utilizado de maneira um pouco exagerada para empreendimentos que não são sustentáveis, que muitas vezes são predatórios e que às vezes acabam se autodenominando sustentáveis. Qualquer tipo de iniciativa, que o que está se colocando aqui, né, em relação ao aproveitamento de recursos naturais e de riquezas naturais dentro de terras indígenas, evidentemente, o que não está regulamentado, o que não faz ainda, o que não tem legislação específica, e tem especialmente o parágrafo 3º do 231, né, que prevê a regulamentação em relação à questão de recursos hídricos e minerais, a FUNAI não se coloca contra essa regulamentação. Ao contrário, ela tem contribuído para esse debate. Basta lembrar que a proposta do novo Estatuto dos Povos Indígenas, que se encontra nesta casa já há alguns anos, não é, contém, num dos seus capítulos, a regulamentação da exploração mineral em terras indígenas. A gente tem reivindicado constantemente que o Estatuto dos Povos Indígenas possa ser discutido dentro dessa casa, não é? Ali também trata da regulamentação do aproveitamento de recursos hídricos dentro de terras indígenas.
Então, isso para deixar claro que não há uma oposição, digamos assim, não há uma visão romântica, né, e nem radical, no sentido de que não devemos aproveitar recursos dentro de terras indígenas. Sim, eles podem ser aproveitados desde que devidamente regulamentados e desde que devidamente discutidos com as populações indígenas. Quando a gente faz a defesa do Estatuto dos Povos Indígenas, do novo Estatuto dos Povos Indígenas, que está aqui no Congresso, é porque ele foi amplamente discutido com todos os representantes indígenas. Então, ali existe um resultado, existe um certo consenso em relação a essas questões, não é? A gente sabe, quando na questão da mineração, por exemplo, a época em que foi feito esse capítulo do Estatuto, houve um diálogo bastante grande com uma proposta aqui mesmo do Congresso do deputado Valverde, tá certo? O Executivo propunha também um projeto de lei e foi a partir do diálogo com essas duas propostas, digamos assim, que resultou no capítulo que está no Estatuto dos Povos Indígenas. Então, a gente acha que existem, evidentemente, outras propostas circulando aqui na casa, a gente sabe disso, a gente tem acompanhado isso, mas existem, evidentemente, também diferenças substantivas entre a proposta que está no Estatuto e as propostas que estão circulando atualmente. A gente acha que precisa haver um resgate do que está proposto no Estatuto, porque tem questões centrais como relativas à consulta, por exemplo, dos povos indígenas, que precisam ser garantidas, não é? O mesmo Estatuto dos Povos Indígenas restringe o aproveitamento de recursos madeireiros. Se, por um lado, ele propõe uma regulamentação dos recursos minerais, né, e uma proposta bastante clara e bastante detalhada, que seria bom que todo mundo pudesse conhecer. Por outro lado, no Estatuto se restringe totalmente o uso, né, a comercialização ou o manejo de recursos madeireiros dentro de terras indígenas, né? Essa é a posição que foi firmada pelos povos indígenas. É óbvio, não é, que se esse debate for reaberto em alguma medida, é preciso haver uma nova consulta a todos os setores das populações indígenas, né? Sem dúvida, existem iniciativas interessantes de manejo sustentável, manejo comunitário, né, florestal, feito por várias populações na Amazônia, mas isso atualmente não está em pauta do ponto de vista da FUNAI. A gente considera ainda o aproveitamento madeireiro e o aproveitamento mineral, não é? Como uma atividade ilícita. E aí só para contribuir, no meu entendimento, então, quer dizer, a extração mineral, se alguém estiver fazendo e alguém estiver autorizando, dentro de área indígena, é crime, então? É crime? É crime? Sim. E extração de madeira dentro de área indígena, sendo autorizado por qualquer político ou empresário, o que ele é? Também é crime? Crime também. É crime também? Sim. Crime, essas então? duas questões não estão regulamentadas. Não existe então, uma legislação que permita o aproveitamento de minérios ou madeira dentro de terra indígena. Voltar, então, a fazer a pergunta. Então, quer dizer, extração de madeira ou de minério sendo autorizado por qualquer cidadão, ele está cometendo um crime. É um ilícito. É um ilícito. É ilícito? Ilícito. Só ilícito ou é tudo o resto? Bom, a lei não garante, tá certo? Então, você pode classificar como o senhor achar mais conveniente. Então mas não está resguardado em lei. Então é crime. O que eu estou dizendo aqui é que a FUNAI, né, ela tem como prerrogativa garantir que esses ilícitos não aconteçam, não é? Agora, evidentemente, também precisa ter claro que a FUNAI não tem poder de polícia. Ela até reivindica ter poder de polícia, mas a FUNAI não tem poder de polícia. Então, ela depende de outros órgãos, como, por exemplo, Polícia Federal, Força Nacional e etc., para fazer qualquer tipo de ação em terra indígena para coibir um ilícito. Seja esse ilícito com anuência ou não dos índios. Ilícitos acontecem ou com anuência dos índios, isso acontece, tá certo? E acontece também sem anuência dos índios, né? Com invasores e gente que pratica o ilícito sem o conhecimento dos índios, sem a participação dos índios, que invariavelmente denunciam essas questões.
Então, o que a gente acha... Qual é a questão para combater os ilícitos? Então, nesse caso, tá certo? A fiscalização, tá certo? Ações de fiscalização constantes. E aí a gente tem um problema sério, né, que todos os senhores conhecem, da fragilidade da FUNAI de fazer essa fiscalização. Como eu disse, ela não tem poder de polícia, depende de outros órgãos. Essas ações sempre precisam ser articuladas, muitas vezes com o IBAMA também participando, né? A gente tem bastante parcerias e ações conjuntas com o IBAMA, mas é preciso fortalecer essas ações de articulação e tornar certas ações prioritárias no governo. Tá certo? Não basta a FUNAI ficar esbravejando sozinha que existe uma ação de ilícito se não houver colaboração dos diferentes setores de governo para fazer a ação. Isso é bastante claro. Então, existe uma certa fragilidade da instituição de poder estar presente também dentro das terras indígenas, acompanhando tudo o que está acontecendo. Nós temos um déficit hoje de servidores absurdo, não é? Houve promessas aí de concursos para a FUNAI para agregar pelo menos mais 3 mil servidores. Até hoje só foram, novos concursados, só foram mais ou menos 400 servidores, não é? E nem todos permanecem, porque a FUNAI tem uma especificidade de trabalho que nem todo mundo que está buscando um serviço público entende e se adapta, né? Então, tem uma evasão também considerável. Então, existe necessidade de fortalecimento, né, da instituição para fazer esse acompanhamento dos ilícitos, no caso de madeira e minério, que é os temas que estão sendo levantados aqui, entre outros tantos ilícitos, está certo? Nós temos casos de arrendamento, temos outros diferentes casos de ilícitos, e necessidade de maior articulação dos diferentes órgãos de governo para fazer as ações, porque ninguém coíbe uma ação dessa sozinho, nenhuma instituição coíbe uma ação dessa sozinho. Por outro lado, então esse é um lado, eu acho, da questão, quer dizer, garantir condições para uma boa fiscalização, uma boa presença do Estado, e aí essa é a questão, é a presença maior do Estado nas terras indígenas. Os ilícitos acontecem, essas confusões todas que a gente conhece, por absoluta ausência do Estado nas terras indígenas. E a gente está dizendo aqui, a FUNAI não tem dado conta sozinha desse recado com o efetivo que tem hoje. Esse ano mesmo, o número de aposentados na FUNAI é surpreendente. Assim, pelo menos 30% dos efetivos da FUNAI está se aposentando esse ano. E não tem gente entrando nova, então isso é um problemaço. Outro problema é a regulamentação dessas atividades, tá certo? A gente já está colocando que a gente não é contrário à regulamentação, mas a gente acha que ela tem que ser feita de forma bastante participativa com as comunidades indígenas, senão elas não têm condição de existir. Portanto, por isso mesmo que a gente está falando, né, de novo, da questão do Estatuto dos Povos Indígenas, que já prevê a regulamentação de alguma dessas atividades. Então, retomar essa discussão seria muito importante. E o terceiro aspecto é garantir atividades de desenvolvimento sustentável naquele conceito clássico que eu estava me referindo antes, que é garantir a desenvolvimento, a vida, a qualidade de vida das populações presentes, sem comprometer a vida e o desenvolvimento das populações futuras, das gerações futuras, né? Usar os recursos que a gente tem hoje, pensando que esses mesmos recursos têm que estar disponíveis para gerações futuras. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. Trabalhar em ações que garantam, eu vou encerrar, que garantam esse pleno desenvolvimento das comunidades, não é? Garantindo, de novo, que como se pressupõe aqui, qualidade de vida, a biodiversidade e a sustentabilidade dos povos indígenas. A PNGAT, Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, foi assinada em junho do ano passado pela presidente Dilma, né? Foi resultado de um amplo processo de discussão também com comunidades indígenas, foram feitas várias consultas regionais, todo o texto que compõe o decreto foi construído basicamente a partir dessas consultas, né? E ele foi finalmente assinado em junho do ano passado. Na semana passada,
foi instituído o Comitê Gestor da PNGAT, que é responsável, que é composto por diferentes órgãos, né, de governo, o Ministério do Meio Ambiente, o MDA, o MDS, o Ministério da Justiça, né, organizações indígenas e diferentes convidados. Acho que os senhores podem ser convidados também numa próxima reunião do Comitê Gestor da PNGAT para contribuir com esse debate. E o fundamental da política é isso, é fortalecer ações estruturantes nas terras indígenas que garantam a sustentabilidade dos seus povos. Porque é o seguinte, para fazer frente aos ilícitos, a esses ilícitos que a gente está falando, não basta fiscalizar, né? A regulamentação acho que é um passo posterior, né? Acho que antes disso não basta uma fiscalização dura, isso é importante. Tem que criar alternativas para esses povos. Tem que criar alternativas sustentáveis para esses povos, né? E uma alternativa sustentável, e que seja alternativa de verdade ao garimpo ou à madeira, não se constrói do dia para a noite. A gente sabe que, né, qualquer garimpagem ou exploração madeireira rende muito mais dinheiro do que uma atividade sustentável, né, seja de agricultura, seja de extrativista. Então, o resultado é muito mais longo, tá certo? Embora ele seja muito mais duradouro, não é? Então, tem um trabalho também, e aí, de novo, a importância da presença do Estado, de estar fazendo junto, de convencimento e de participar, porque é um processo longo. A gente tem... Eu até grifei aqui nesse texto, depois vocês, por favor, podem olhar com mais atenção, uma série de questões, né, uma série de objetivos. A PNGAT está dividida em 7 eixos diferentes, não é? 7 eixos temáticos, digamos assim, contemplando 43 objetivos específicos distintos. E muitos desses objetivos dialogam bastante com o que nós estamos conversando aqui. Tá certo? O que nós precisamos é de uma ação articulada de governo, sociedade civil, o apoio do legislativo é importante nisso também, para fazer valer isso que está aqui. Isso pode se transformar em mais um decreto, que é muito bacana no papel, mas difícil de virar realidade, não é? Então, eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem, de trabalhar a plena gestão ambiental e territorial das terras indígenas, apoiando a sustentabilidade das suas atividades, para fazer frente a todo esse quadro aí. É lógico que a questão fundiária, que foi levantada aqui mais cedo, na abertura da mesa, ela é importante também. Eu não estou relegando isso a um segundo plano, mas não vou polemizar sobre isso agora, porque não é possível fazer gestão ambiental de terras indígenas sem território. Território é fundamental para você fazer a gestão ambiental. Não dá para fazer gestão numa terra que mal garante a sobrevivência física de um povo indígena. Onde, a gente tem muitos casos, principalmente fora da Amazônia, né, fora da Amazônia. A gente entende que muitos casos, a maioria dos casos de regularização fundiária na Amazônia estão garantidos, mas que existe um enorme passivo fora da Amazônia para ser ainda enfrentado. Mas, de novo, eu digo que eu não vou me ater a esse tema, não vou polemizar com esse tema, até porque na quinta-feira acho que tem previsão de uma audiência pública aqui também, amanhã, especificamente sobre esse tema, onde certamente esse assunto vai ser bastante debatido. Mas é isso, eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, doutor.